Atos, livro de Atos, capítulo 10. Vamos dar continuidade hoje, né? Iniciar esse capítulo, que acredito que é um capítulo também que fala sobre transformação também. Da mesma forma, o capítulo 9 falamos sobre a transformação da vida de Paulo, né? Os ajustes de caráter de Paulo. Esse capítulo 10, da mesma forma, ele fala sobre a conversão de Cornélio, né? E é muito interessante a conversão de Cornélio. É uma das conversões que eu mais gosto, particularmente. E porque ela tem o que nós podemos dizer, uma quebra de tradições, né? De tradicionalismo. Muitas das coisas que nós vemos aí são muitos rituais, muitas coisas que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam, mais nos afastam uns dos outros do que nos aproxima. Então, essa importância de nós estudarmos esse capítulo 10 e vermos que tem muitas coisas que é da tradição humana, não da tradição divina, né? Não de uma coisa que vem do céu. E aí você vai ver que, através da vida de Cornélio, né? Do romano, Deus ele transforma a vida dos seus apóstolos, a vida dos seus discípulos. Olha só, olha que loucura, né? Você vê que através da vida vamos botar como se fosse a igreja dos tempos de hoje, né? Falando no linguajar de hoje. O Espírito Santo age na vida de um ímpio para fazer com que crentes se convertam. Né? Quem está dentro da igreja se converta. Olha que loucura. Por isso eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. Né? Ela mostra mesmo os erros, os acertos das pessoas. Então nós vamos ver ali que os discípulos, né, nessa história de Cornélio, que os discípulos ali eles tinham eles estavam presos a uns certos tradicionalismos, né? Tipo, eles haviam aceitado seguir Jesus, só que ao mesmo tempo eles tinham um pé ainda preso às tradições judaicas ainda, né? É como nós, muitas pessoas estão às vezes assim, vou falar no linguajar de hoje, estão no mundo, vêm para a igreja, mas ainda tem um pezinho lá no mundo. Tem pessoas que às vezes vêm de uma igreja ou de uma outra religião para determinada religião, mas ainda tem um pezinho lá, que algumas tradições, alguns costumes que ele tem da outra igreja que ele era, da outra religião. E é por isso que eu sempre digo, as religiões elas são misturadas, elas se misturam, porque as pessoas vêm de religiões diferentes e se encontram. E aí cada um traz o quê? Um pouquinho de cada. É a mesma coisa quando a gente faz as nossas festas aqui na igreja, as festas americanas, ditas americanas, né? Cada um traz um prato. Vamos dar exemplo, imagina se a gente fizesse uma festa aqui na igreja e aí, vou dar exemplo, a Aline traz um prato baiano, a Jéssica traz um prato pernambucano, a Karine traz um prato capixaba, eu trago um prato de origem do Rio de Janeiro. E aí você vai ver uma mistura, né? Uma mesa bem surtida de várias coisas. Então a mesma coisa a religião. Quando você vem de outras religiões, quando você vem de outras igrejas, você acaba trazendo uns certos costumes que você tinha lá e às vezes isso se mistura e isso vai se agregando. Então nós vamos ver isso, que mesmo os discípulos durante 3 anos e meio caminhando com Jesus, aprendendo, vendo na prática ali tudo que Jesus fazia, ainda assim eles tinham um certo pé ainda no judaísmo, né? Nas leis, nas tradições judaicas e tudo mais, e a gente vai ver um pouquinho isso hoje. E aí é interessante que quando nós iniciamos, né, o capítulo 10, nós vamos ver que Pedro ele batiza um gentil. E quem era gentil? Cornélio. Né? Cornélio cuja vida se manifesta o Espírito Santo. Então quer dizer, o Espírito Santo ele age como ele quer, na vida de quem ele quiser. Olha o que diz o verso 1. Atos capítulo 10, verso 1. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus, o verso 2, temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente, né? Então quer dizer, ele seguia algumas tradições judaicas, né, Cornélio, mas ele era o centurião romano. E mas ele fazia algumas tradições judaicas também, ele dava esmola, orava a Deus e tudo mais, mas não era um seguidor de Jesus. E nesse momento nós vamos ver né, nós vamos ver nesse capítulo que Pedro, ele batiza um gentil, né? E na vida desse gentil se manifesta o Espírito Santo, antes do batismo, no batismo em águas.
né? Igual nós temos falado muito, às vezes a gente compara a vida do nosso pastor, né? Fizemos esse exercício no capítulo passado, pegando a vida do nosso pastor e comparando a conversão de Paulo. Da mesma forma, nós podemos comparar aqui a conversão de Cornélio. O Espírito Santo se manifesta na vida de Cornélio. Fala com Cornélio antes dele batizar em águas. Igual o nosso pastor. O nosso pastor, ele é batizado com o Espírito antes mesmo de se batizar em águas. E ainda bêbado ainda. Olha que loucura, né? Imagina, você bêbado, o Espírito Santo te toma e tira aquele efeito do álcool e a partir daquele momento há uma conversão, uma mudança, uma metanoia da vida dele. Ele vai para a igreja de uma forma e ele volta de outra. Paulo, ele vai para Damasco de uma forma e ele volta pregando vida e liberdade. Assim é com a nossa vida. Nós estamos aqui seguindo um caminho, mas quando encontramos com Cristo, nosso caminho começa a ir para outro lado. Então nós vemos isso em Atos muito, né? Então, por isso eu acho interessante, que é uma coisa que nós podemos trazer para nossas vidas e acontece, da mesma forma que aconteceu com eles no passado, acontece conosco, comigo, com você, com várias pessoas que às vezes você conhece, que tinha uma vida muito louca e aí começou, depois a pessoa se converte e a vida da pessoa ela muda, igual nós falamos. Quando há um encontro verdadeiro do homem com Deus, com Jesus, a vida é transformada. Há uma mudança de mentalidade. Há uma mudança na vida. Como eu falei, não adianta eu mudar minhas roupas. O que tem que mudar primeiro é a nossa mentalidade. Como disse, a metanoia. Quando há uma mudança na nossa mentalidade, nos nossos pensamentos, que nos levam a ter sentimentos, e esses sentimentos nos levam a ter atitudes. E as nossas atitudes e comportamentos mudam segundo os nossos pensamentos. Como Paulo mesmo percebeu isso há mais de 2.000 anos atrás. Quando ele disse em Romanos 12:2, se não houver transformação da mente, não tem como ter transformação do coração. E o coração é uma metáfora para a vida. Não há como transformar a sua vida se os seus pensamentos são os mesmos do passado, se os seus pensamentos continuam os mesmos. E eles vão continuar produzindo comportamentos e atitudes semelhantes, iguais ao que você tinha antes. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida ela é transformada, ela é mudada, o nosso comportamento muda. Antes eu era estressado, agora a minha vida é mais calma. Antes eu agia de uma tal forma, agora eu ajo totalmente oposto àquilo que eu agia antes. Geralmente eu quebrava tudo, discutia e tudo coisa mais. Hoje em dia é diferente. Então nós vemos isso, né? Nós vamos ver aqui o verso 2, como está escrito aqui em Atos, que era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente, né? Então quer dizer, ele era cheio de temor. Então é muito comum você ver isso na Bíblia. Em vários lugares que você lê a Bíblia, você vê essa frase, cheio de temor, né? Então, pessoas que eram aterrorizadas diante de um anjo. Igual eu falei já para vocês, né? Porque a gente acha que a gente é muito presa à tradição católica de que anjos são aqueles serizinhos, aqueles nenenzinhos, um bebezinho, né, com asa, um cabelo loirinho, enrolado, né? Isso daí são anjos europeus, né, da tradição romana europeia, né? Então não tem nada a ver com a Bíblia. Então quer dizer, a gente vê esses anjos, quando a gente vai ver, você vai ver as pessoas cheias de temor diante dos anjos, porque os anjos não eram uma coisa bonita de se ver, né? Como eu falei, isso é uma coisa do catolicismo, esses anjozinhos com umas asinhas, com umas flechinhas, tacando o coração em todo mundo, né? Os tal cupidos, entre outras coisas. Mas os anjos não eram nada bonitinhos, por isso as pessoas temiam diante deles, né? Ficavam atônitas, caíam por terra, ficavam trêmulas. E aí no verso 4, olha só, o verso 4 ele é muito ligado com o verso 31. E olha só o que diz o verso 4, que vocês podem acompanhar aí. No verso 4 está escrito assim: fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: que há, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus e ele se lembrou de ti. E olha o que diz o verso 31. E disse-me, Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Não são parecidos esses versos? Né? Fala sobre que a oração de Cornélio ela foi ouvida. As esmolas, essa atitude de ajudar o próximo, foi vista por Deus. Então quer dizer, Deus ele ouve nossas orações, nós temos que orar, lógico, e nós temos também que praticar. Não adianta nós só orarmos. Eu vejo o que eu mais vejo dentro das igrejas são pessoas que só oram, mas não ajudam o outro.
Jesus, ele sempre ajudou as pessoas de forma integral. O que quer dizer isso? De forma espiritual e de forma material. Então ajuda as pessoas no lado espiritual, orando por elas, né, querendo ver a cura delas, a libertação, mas ao mesmo tempo eu também ajudo elas do lado financeiro. Não adianta nada eu falar, a pessoa chegar pra mim e falar assim, Eduardo, eu tô com fome. Eu falo assim, eu vou orar por você, irmão, e a sua fome vai passar. Não, não acontece. Como é que a fome passa? Eu alimentando a pessoa. É isso. É simples. Jesus estava ali pregando, alimentando de forma espiritual as pessoas com a palavra, com o ensino, mas quando termina a pregação e ele vê que a hora avançou, e ele vê que já estava tarde, e os discípulos chegam para ele e falam, mestre, já está tarde, manda o pessoal embora porque já estão com fome. E Jesus disse, não, eu tenho que alimentá-los. Aí o que Jesus faz? A multiplicação dos pães. E alimenta ali mais de 5.000 pessoas. Então por quê? Porque Jesus se preocupava de forma integral com as pessoas, né? Na forma física, que era curas que às vezes era lepra, paralisia, cegueira, forma espiritual, orando pelas pessoas, e também da forma de alimentar as pessoas. Então isso é muito importante. Então você vê que Cornélio, mesmo não sendo um seguidor de Cristo, ele tinha atitudes que agradavam a Deus. Ele orava a Deus e Deus ouvia ele. Ele seguia Jesus? Não, mas Deus ouvia ele. Deus ouve todas as pessoas que clamam a ele. E Jesus também, e Deus ainda também via as atitudes de Cornélio, de dar esmolas, ajudar pessoas que às vezes estavam necessitadas. Então, isso é de suma importância para nós. Verso 10. Olha o que diz o verso 10. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava o alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Êxtase, né? Que no grego significa êxtasis, né? Que é estar fora de si. Igual às vezes nosso pastor ele tem um êxtase, né? Ele sai fora de si, né? Você já viu aquelas pessoas que às vezes eles são tomados pelo Espírito Santo, às vezes tem uns que rodam, tem uns que têm algumas atitudes diferentes, que nós estamos habitualmente acostumados, porque eles estão sendo tomados pelo Espírito Santo e às vezes ele fala no Espírito. Algumas pessoas, e aí tem que trazer aqui uma diferença. Existe o êxtase, e existe o que nós chamamos de transe. Acho que é transe mesmo. Existem essas duas coisas. O que é o êxtase? O êxtase é igual ao nosso pastor. Você já viu que ele sempre entrega a revelação, mas ele está em si. Ele tem um controle total da situação. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está fazendo. E ele entrega tranquilamente. Não sei se vocês lembram aqui em casa, semana passada, ele é tomado pelo Espírito e ele começa a sapatear e a rodar. Só que ele está no controle da situação. O transe não, você perde o controle. E é por isso que Paulo... E as pessoas que mais entravam em transe antigamente, eu vejo muito hoje, são as mulheres. As mulheres entram muito em transe, elas se entregam de uma forma que elas se descontrolam. No passado também, por isso que Paulo disse mulheres, porque tinha muitas mulheres que entravam em transe e começavam a rodar. E seus cabelos se soltavam e elas começavam a rodar os cabelos, né? E isso era muito parecido, e como eu te falo para vocês, como as religiões se misturam, com os cultos a deusa Ísis, que era uma deusa romana e grega. Era Ísis, e no grego, era Ísis no grego, e no romano era Diana, né? No romano era Diana e o culto grego era Ísis, mas era a mesma deusa, né? Que é a mesma coisa que nós vemos aí na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, qual que é o nome dela? Diana. A deusa Diana, né? É uma deusa romana, que também era uma deusa grega, e existia cultos a ela. Então, é essa deusa, né, que nós vemos o filme hoje da Mulher Maravilha, e no passado também, nessa região onde Paulo pregava, existia muitos cultos a essa deusa, e as mulheres cultuavam, né? E essas mulheres, as sacerdotisas do culto de Ísis, né, Diana, elas rodavam, giravam, com o cabelo solto. Por isso que Paulo falou para mulheres arrumem os seus cabelos, né? E pediu para que as mulheres não entrassem em transe, né? Mas sim que é por isso que Paulo disse porque o espírito é sujeito ao profeta. Por quê? Porque o profeta ele consegue controlar o espírito, né? Então por isso que ele fala isso, porque as mulheres estavam muito em transe e se descontrolavam. E o culto ficava muito parecido com esse culto da deusa Diana, da deusa Ísis. Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado. Não sei se você já reparou, quando eu falo sobre as religiões, elas são parecidas, é a mesma coisa. Tem pessoas que às vezes vão numa candomblé e quando chega numa igreja pentecostal, ela fala assim, pô, é muito parecido. Por que é? Porque o pentecostalismo, ele é de matriz africana, né? As religiões africanas, da onde que vem isso? Porque o negro, ele é muito de se expressar corporalmente. Mesma coisa.
o negro ele é muito de dançar, ele é muito de... Né, você vê os negros, igual eu vou dar exemplo na Bahia. Na Bahia, os negros dançam muito também, né? Porque isso é de matriz africana. Se você, igual uma vez eu vi um culto africano do cristianismo, e eles fizeram 48 horas de louvor e adoração. E o tempo todo dançando, cantando, pulando, porque isso é do negro. Se você for uma igreja branca, de matriz branca, europeia, que como que são? Luterana, se você vê a luterana como a católica mesmo, a presbiteriana, são mais tradicionais, elas são o quê? Sentadinho, sem barulho nenhum. Todo mundo assistindo o culto, pá, comportadinho. Em Constantino, ele vai dominando a Europa, outras religiões nórdicas, para a Europa, ali na Ásia também, não Alexandre o Grande não. Entre outras coisas, vão dominando. E o Império Romano vai ficando muito grande. Só que eles vão impondo o cristianismo. Quando o Constantino se converte, ele impõe o cristianismo a todas as religiões que eles foram dominando. Então as pessoas eram obrigadas a se tornarem cristãs. Então imagina, você às vezes é de uma religião tal e você é obrigado. Só que essas pessoas elas não se descolavam das suas tradições. E aí o que você faz? Você tem que trazer eles para cá. Então beleza, você continua, ó, você se batiza, se torna cristão, mas você pode continuar adorando seus deuses. Era assim no mundo antigo. Então, às vezes eu era um viking e me convertia, mas eu ainda tinha minhas tradições. Eu ainda continuava adorando Thor, Odin, essa galera toda. E às vezes quando você vem, você vai incorporando esses nomes, eles vão mudando. E é igual a Jussara acabou de falar, né? A Diana é a deusa romana e Artemis, que é a deusa grega, né? E no egípcio é a deusa Ísis. Então, existiam esses cultos ali naquelas regiões ali de Corinto, que em Éfeso, tinha muitos esses templos. Não era só porque como eu falei para vocês, o judaísmo ele é uma religião da margem, uma religião marginal, uma religião que não era aceita. Mas você tem outras religiões maiores que eram aceitas naqueles tempos e tinham templos. O judaísmo, o cristianismo não tinha templo. As reuniões eram feitas nos lares, nas casas. Né? Como, vou dar exemplo da nossa igreja hoje está na casa. Mas não temos problema nenhum. Mas naquela época tinha problemas, tinha muitos e muitos problemas. Então você não tinha um templo de Jesus. Né? Você não tinha igual hoje, você tem a Assembleia de Deus, você tem a Deus Amor, você tem a Maranata, essas igrejas cristãs que hoje têm os seus templos, a liberdade aqui, principalmente aqui no Brasil, como alguns países da Europa, alguns países aqui da América, alguns países da Ásia, né? No Oriente Médio ali mais difícil, né? Porque é muita perseguição. Na África também você tem. Mas o grande negócio é esse, que as religiões elas se misturam. Então, era muito normal, então por isso que Paulo ele chega e ele fala: tomem cuidado, mulheres, para vocês não entrarem em transe, mas que vocês entrem em êxtase, porque o êxtase ele é controlado, né? E por isso que ele diz que o espírito é sujeito ao profeta. Mas existem esses momentos, quando você é nova convertida e você vai dar que não há um certo controle. Mas com o tempo, quando você tem uma certa maturidade, como eu dei o exemplo do nosso pastor, né? E hoje ele tem uma certa experiência, ele tem uma certa maturidade, que hoje o espírito é sujeito a ele. E ele, quando ele entra em êxtase, ele tem todo o controle da situação. Ele não sai quebrando tudo, como tem gente que sai quebrando tudo, jogando as coisas para cima, sem controle nenhum. Então Paulo, ele tenta divertir o pessoal, principalmente as mulheres, como eu falei, que as mulheres, elas eram muito entregues, né? As mulheres, elas se entregavam realmente, como você vê hoje nas igrejas, o pessoal quebrantado, muito quebrantado são mulheres, homens são mais duros. Então, Paulo, ele tenta, de certa forma, botar uma certa ordem, porque ele mesmo disse: poxa, imagina se entra pessoas aqui, elas se escandalizam. Ah, um monte de louco. Isso, não sei se vocês lembram isso em 1 Coríntios falou sobre isso, que imagina se pessoas entram na nossa reunião e vê todo esse tumulto, elas vão achar que nós somos loucos. Então, isso é muito natural, isso acontecer, por isso a gente tem que ter sempre o controle. Então, quando o verso 10 ele fala sobreveio-lhe um êxtase no grego, que é de estar fora de si muitas das vezes, mas tendo ao mesmo tempo o controle da situação, mas o Espírito Santo ele te toma. E a partir desse momento ele começa a falar através de você, como a gente sempre fala, como um canal, né, para falar entre o contato entre Deus e o ser humano, né? Porque Deus não vai tipo assim, vai vir uma voz do céu e todo mundo vai ouvir, ó, pessoal, quero falar com vocês. Não, não é assim, né? Deus ele age através do ser humano, através de cada um de nós, né? Então, ele vem o sobrever e ele entra em êxtase e ele recebe a revelação de Deus.
No verso 9 ao 16, Pedro ele é convidado a desapegar das tradições. Olha só, eu vou ler aqui rapidamente, eu sei que é um texto um pouco grande, mas olha só o que diz no verso 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa, por volta da 6ª hora, para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam o alimento, sobreveio-lhe um êxtase, um momento sobrenatural. Viu o céu aberto, ele teve uma visão, ele estava em êxtase, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, imola e come. Imola, mate esses animais e coma. Pedro, porém, replicou a Deus: de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. Tá vendo aqui um certo pé na tradição? Porque essa tradição judaica tinha muito esse negócio de alguns animais eu posso comer, outros não. Entende? Vou dar exemplo do porco, né? Eles não comiam porco, alguns alimentos do mar e tudo mais, alguns crustáceos. E ele fala, não, eu não comi nada que seja impuro, nada que seja profano. De novo, pela segunda vez, que Pedro era um pouco teimoso, pela segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, ou o que Deus criou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes. Olha só, Pedro ele é bem teimoso, né? Você vai ver que lá em Lucas, no final de Lucas, no capítulo, não sei se é 24, que há ali o momento que nós temos antes da crucificação que Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Nós vamos ver que depois Jesus ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta isso 3 vezes a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Que é a renovação de Pedro. Né? E aqui, de novo, Pedro tem que ser 3 vezes. Quer dizer, Pedro era bem difícil, né? Então, Deus ele tem que falar bem forte com Pedro para que ele possa acreditar. Então, pela segunda vez, sucedeu isso por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Então, nós vemos aqui que, nesses versos que Pedro ele é convidado a desapegar das tradições. Que tem muita coisa que é humana. Eu falo porque eu já sou muitos anos na igreja, desde os meus 7 anos, que eu me conheço como gente, e eu que me lembre, eu estou na igreja acompanhando meu pai e minha mãe, né? E vi que muitas coisas que depois que eu fiz teologia e eu fui vendo, tinha muitas coisas que a gente vê que é tradicionalismo, né? Que às vezes como pode ser, interpretações que líderes religiosos fazem da Bíblia e aplicam. Que às vezes não é necessário, que às vezes mais nos afastam de Deus, mais nos afastam uns dos outros do que nos aproxima. Então, aqui nós vamos ver que Deus ele tem um tratar com Pedro. Mas, poxa, Pedro já era convertido, ele era um seguidor de Cristo. Mas mesmo assim, é como eu sempre falo para vocês, o evangelho não é infinitivo fechado, mas ele é um gerúndio. Né? Nós vamos se convertendo, eu não me converti num dia, eu estou me convertendo todos os dias. Eu estou aprendendo todos os dias, eu estou me aperfeiçoando, eu estou ensinando, eu estou caminhando. Né? Então você vai ver que os discípulos é a mesma coisa. Durante 3 anos eles foram tratados, eles foram ensinados por Jesus, caminhando do lado de Jesus. Vendo tudo, sendo testemunhas oculares de tudo que Jesus fazia. Milagres, ensinos, curas, entre outras coisas. Mas depois que Jesus ele morre e ascende ao céu, eles continuam sendo tratados todos os dias. Aí você fala assim, mas peraí, Dudu, mas eles ficaram 3 anos sendo tratados por Jesus e ainda precisavam? Sim, até o final da sua vida. É como nós continuaremos sendo tratados todos os dias, até o final da nossa vida. Só teremos uma vida perfeita quando nós estivermos com Cristo. Aqui nessa terra ninguém é perfeito. Nós somos cópias. E a cópia nunca é igual ao original. Paulo mesmo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me recordo, se eu não me engano, no verso 1, que sejamos imitadores de Cristo. Ele nunca falou sejamos iguais a Cristo, ele falou sejamos imitadores. Né? Nós vamos ver um dos pecados do Jardim do Éden, foi que Adão e Eva eles queriam ser iguais a Deus. Né? Nós não devemos querer ser iguais. Eu vejo muitas pessoas na igreja querendo ser igual a Deus. Eu não peco, eu não erro, eu sou santo. Para mim, santo só foi um. Nós somos santificados pela cruz de Cristo.
Não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez na cruz do Calvário. E aí nós somos santificados. Não é pelo que você faz, mas sim pelo que ele fez. E pelo que ele fez, eu continuo essa boa obra. Eu procuro, mas eu não vou sempre acertar como ele acertou. Eu vou sempre errar. Eu vou mais errar do que acertar, mas são esses erros que me irão levar para o acerto. E nós vamos caminhando. E, como eu falei, muitas das coisas a gente foi ver que era um certo tradicionalismo, né? Existe tradição e tradicionalismo, né? E o tradicionalismo ele nos leva, muitas das vezes, a julgar pessoas, a maltratar pessoas, a ser más com pessoas, né? Como eu falei, condenar, julgar e tudo mais. Então nós vamos ver que Pedro ele é convidado a desapegar dessas tradições, que era do judaísmo. Ah, eu não posso comer. Você vê que Deus falando com ele, não era um ser humano, não era tipo, eu chego lá, pô Pedro, vamos comer ali uma carninha de porco e tal. E Pedro fala assim, não, tá doido, Eduardo? Não como isso não, porque a minha religião não aceita e tudo mais. Não, era Deus falando diretamente com ele, e mesmo assim ele rebateu. Não, Deus, não, Senhor. Eu não como nada que seja profano nem impuro. Como se ele quisesse, tipo, meio que corrigir Deus. Não, Deus, você está errado. Eu não posso comer isso, né? Mas ele é convidado, que, como eu falei, que mais nos afasta. Então Pedro, ele é tratado. E a partir de então, o cristianismo, ele cresce e Pedro começa tios, né? A mente dele é renovada, é aberta, né? Para que ele possa avançar. Quantas pessoas hoje deixam de trazer pessoas para os caminhos do Senhor por estarem presos a tradições. Como eu falei, há tradições que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam. Mais nos afastam de pessoas do que nos aproximam delas. Tem pessoas que preferem cumprir as regras religiosas, os rituais religiosos, do que trazer uma pessoa para o caminho do Senhor. Ah, não, ó. Esse daí eu não posso ficar perto dele porque ele é profano, porque ele é imundo, porque ele é impuro e tudo mais, eu não posso caminhar com essa pessoa, ó, você não está cumprindo aquilo que está no script, né? Então, quer dizer, quando Pedro, ele desapega dessas tradições, ele alcança muitas pessoas. Ele começa a trazer muito mais pessoas para Cristo do que antes. Por quê? Porque ele está mais preso a essas regras, que às vezes mais aprisionavam ele do que libertava. E aí, como eu falei, a partir desse momento o cristianismo ele cresce, porque Pedro começa a falar assim, agora eu não vou pregar mais para judeus, só para judeu. Vou pregar para todo mundo. Porque todo mundo é filho de Deus e todo mundo pode conhecer a Jesus. Todo mundo pode ouvir essa palavra maravilhosa que eu aprendi caminhando com Jesus. Então, quando nós nos desagarramos de algumas tradições, alguns tradicionalismos, de algumas regras que mais nos aprisionam do que nos liberta, cara, o poder de Deus, ele cresce em nós e conseguimos alcançar mais pessoas. Porque muitas das vezes nós não alcançamos pessoas pelo fato, como eu sempre digo, que nós estamos mais preocupados em cumprir regras do que ganhar vidas para Cristo. Às vezes eu deixo de uma festa, né, porque vai ter bebida naquela festa, mas tem pessoas ali que muitas das vezes eu estando ali, a minha presença estando ali, as pessoas vão sentir algo e elas podem, a partir daquele momento, conhecer a Jesus através de mim e eu não vou, por quê? Não, eu sou crente. Não, eu sou evangélico e não posso ir numa festa. Quantas festas o nosso pastor que está aqui do meu lado foi, que tinha cerveja, tinha bebida, tinha droga, tinha tudo. E ele estava lá, no meio. E quantas pessoas largaram aquilo por conta de ele estar ali e não julgar aquelas pessoas, estarem ali, brincar com aquelas pessoas, abraçar aquelas pessoas, e elas foram libertas. Quantas vezes eu, na faculdade, fui em festa da faculdade, regada a bebida, regada a drogas, eu tava lá no meio, a galera muito louca e tal, eles sempre brincavam comigo, não, Dudu, aqui tá seu refrigerante e tal, seu engradado de refrigerante, e eu não julgava eles, eles, pô, que loucura, todo mundo muito doido, e você aqui no nosso meio. Eu falei, não, cara, vocês são meus amigos, eu tô aqui com vocês, independente do que vocês fazem, mas isso não deixa de vocês sejam meus amigos. E eu tava ali. E aí as pessoas vinham, um ou outro que não me conhecia, e falavam assim, pô, mas você não bebe, você tá aqui no meio? Eu falei, não bebo, mas tranquilo, pode beber à vontade, fica à vontade. E eles começaram a fazer perguntas. E aquele era o momento que eu falei pra vocês, semana passada eu falei pra vocês, é o momento que abre a brecha. E essa brecha eu entrava, eu falava assim, não, porque eu sou isso, de uma forma bem descontraída, bem tranquila. E vários amigos meus deixaram a bebida e começaram a caminhar com Cristo. Estão em algumas igrejas por aí. E eu fico muito feliz de poder ter sido um instrumento. E nós vemos isso em Jesus. Jesus, ele ia por algumas festas que os fariseus iam até na porta da festa e falavam assim, uai, chegava por discípulos, uai, como pode? O seu mestre
aquele que prega e tudo mais, como é que ele pode estar aí na festa de gentil? Como ele pode estar na mesa com eles, de pecadores, né? E Jesus não ligava para isso, Jesus não ligava pelo que eles falavam, porque Jesus sabia do propósito dele, que era alcançar os perdidos. Jesus falou assim, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Agora, se Jesus ficasse o dia todo dentro do templo sentado, quantas pessoas ele iria alcançar? Se você ficar o dia todo na igreja sentado, quantas pessoas você vai alcançar para Jesus? Nenhuma. Né? O mundo está lá. Jesus ia para o mar pescar. E o mar, quando eu falo aqui, é uma metáfora para pessoas. Né? Que Jesus estava ali sempre com Pedro, aquela galera que era pescador, né? Então eles usavam um pouco dessas metáforas. Então, quer dizer, não adianta eu ficar na beira do mar. Eu não vou pescar nada. Eu tenho que ir para onde? Para o alto mar, onde as pessoas estão, onde estão os grandes peixes. Né? Se eu ficar aqui na beirinha da praia ali, não vou pescar nada. Então a mesma coisa somos nós. Nós temos que buscar as pessoas onde elas estão. Né? E quando eu creio que Jesus ele é onipresente, ele está em todo lugar, igual o nosso pastor disse. É verdade, ele está em todo lugar. Né? Se ele está em todo lugar, e às vezes a gente também tem que estar em alguns lugares que as pessoas precisam. Porque se eu ficar, como eu falei, se eu ficar só dentro da minha igreja, as pessoas não virão. Elas vão falar assim, eu vou lá para que fulano me ganhe para Jesus. Não. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo que a cada dia que passa, as pessoas estão mais decepcionadas com a igreja, as pessoas têm muito mais aversão à igreja do que querem vir para a igreja. Também tem que ser renovada. Né? Nosso pastor mesmo, ele é um exemplo que está aqui do meu lado, que ele foi como Pedro. Ele teve a mente aberta e a mente renovada, porque ele era muito preso às tradições. Ele julgava pessoas o tempo todo. Né? Antes ele era evangelista, né, nessa época. Mas ele era evangelista que mais julgava pessoas do que ajudava pessoas. Não estou dizendo que ele não ajudava, tipo, ele orava. Desculpa, pessoal. Ele orava, Deus curava e tudo mais, mas ele batia com força nas pessoas, né? Que você tá de brinco, você é pecador, você tá de batom, você tá de maquiagem, tá de silicone, tá não sei o quê. Era tudo, você já tava... Pelo que o nosso pastor era antigamente, praticamente quase ninguém iria pro céu, né? Mas, graças a Deus, a mente dele foi renovada com o tempo, né, com a minha ajuda também de estar sempre aí do lado dele, ajudando, porque também a minha também foi renovada, foram ali durante 3 anos, até parece que eu fiquei caminhando com Jesus, né? Foram 3 anos de faculdade, foram 1 ano e meio de desconstrução para mais 1 ano e meio de construção de uma nova pessoa, né? Então, como eu falo para vocês, eu tive um momento de 3 anos de conversão, né? Mas continuo me convertendo ainda, porque tem muitas coisas que a gente vai melhorando, a gente vai largando, a gente vai ganhando outras coisas, vão adicionando à nossa vida. Então Pedro também. Então Pedro ele tem uma visão, onde uma voz lhe disse que deveria, né, imolar, matar e comer os animais puros e impuros, porque ali naquele lençol, a Bíblia declara que tinha vários quadrúpedes, né, vários animais, e ele deveria matá-los e comê-los. E há aquela guerra entre Deus e Pedro, entre Jesus e Pedro fala, não vou, e Jesus ali insistindo. De forma que, assim, indiscriminadamente, né, eu pegar um puro e comer. Isso era impossível, e aí entra naquilo que é a tradição, isso era impossível a um judeu, devido às leis rígidas de pureza do Levítico. Né? Se você ler o livro de Levítico, é um livro muito rígido, né? Tem umas leis muito bem definidas. A menstruação da mulher a torna impura, né? Então, quer dizer, uma vez no mês, uma vez não, né? A mulher, quando ela fica menstruada, ela fica quanto tempo? Com fluxo? Então, de 3 a 7 dias vocês estariam impuras. Não poderiam vir na nossa reunião aqui em casa. Deveriam ficar em casa afastados de nós, porque senão vocês se tornariam nós, homens, ou outras mulheres que não tivessem menstruadas no momento, nos tornariam impuros. Né? Então, para você ver que são regras que mais afastam do que aproximam de algo que é natural de vocês. Né? Que é uma coisa que não tem como tirar de vocês. É algo que Deus criou vocês assim. Então, não tem como. Então, são coisas que... O DIU tira? Mas infelizmente naquela época não existia DIU, então deu ruim. Hoje já tem umas técnicas melhores, né? Verdade, eu não sabia dessa, foi até bom eu saber, eu não sabia que o DIU tirava. Aí, ó. Então, verdade, então a Aline você tá salva. O restante já tá condenada. Mas quer dizer, são coisas que
que fazem parte de nós, como também no Levítico diz que o homem também ele tem o fluxo da noite, né? Que o homem tem um momento na noite que acaba soltando. Se você às vezes não solta antes, vai soltar na noite. Ou em algum momento, né, o homem vai soltar, porque é da natureza do corpo humano. Então, às vezes você vai usar a própria coisa natural do ser humano para aprisioná-lo. Né? Então, vamos ver muito isso, que a religião ela faz muito isso. Ela trabalha para prender as pessoas através do medo. Né? É muito inferno, é muita condenação e pouca salvação. Eu prego mais sobre o inferno, sobre o diabo, o tempo todo para amedrontar as pessoas e as pessoas não saírem da igreja, do que eu prego liberdade, que eu prego salvação. Né? Então, é uma forma de aprisionar pessoas que nós não achamos legal e, graças a Deus, muitas igrejas mudaram, muitas pessoas mudaram e isso é muito importante. Então, o sentido de visão é o verso 15. Olha o que o verso 15 diz. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Então, quer dizer, o que Deus criou, a gente não tem que chamar de profano. Quem somos nós? Né? Para falar, ó, Deus errou nisso. Esse alimento seu aqui está errado. Né? Então a gente vai ver que, infelizmente, a religião ela começa a dominar e ela começa a fazer coisas que vai muito além daquilo que Deus quer. E é por isso que Deus ele manda Jesus para poder dar um basta nessa bagunça aí, né? Então, ou seja, Deus ele considera a partir de agora os gentios. E aí, isso daqui a gente pega como uma metáfora e traz para as pessoas. E quando ele fala gentios, animais, ele fala sobre os animais que comem, mas para mostrar também uma metáfora para pessoas, porque existiam dois grupos de pessoas, judeus, que eles consideravam o povo de Deus, que é os únicos que seriam salvos, e o restante, que eram os gentios, que é aquele pessoal que não seria salvo. Por isso que Pedro só pregava para quem? Para judeus. Pedro não pregava para gentios. E aí nós vamos ver que aqui, a partir desse verso 15, se nós pegarmos ali um impuro e o puro, o profano, né, o purificado e o profano, e colocar judeu no lugar de purificado e profano no lugar de gentios, Deus está falando assim, não, você não pode chamar ninguém de profano. Você não pode falar que aquele fulano ou aquela fulana, ela merece ou não salvação. Não é você que escolhe, sou eu. Então Jesus está falando o seguinte, o sentido da visão, ou seja, Deus considera a partir de agora os gentios tão puros e aceitáveis aos seus olhos quanto os judeus. Paulo fala isso lá nas suas cartas, não há grego e nem judeu, não há escravo nem liberto, não há homem nem mulher. Deus ele vem para todos. E eu posso acrescentar hoje, não há branco nem negro, nem pardo, nem amarelo, oriental, o que for. Deus ele vem para todos. Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus sempre colocava o todo, porque para Jesus todos são convidados a sentar na sua mesa e ceiar com ele. Hoje nós fazemos acepção de pessoas. Né? Você vai ver que pessoas criam grupos, né? De pessoas... Vou dar exemplo, shapeadas, né, como o pessoal usa esse shape, né, pessoal bombado, marombado, a galera mais assim, galera mulheres, homens, pessoal que usa iPhone, pessoal que usa Android, pessoal que usa bolsa da Gucci, outros que usam réplica. Você tem vários grupos que são criados, mas Jesus ele não olha essas coisas, ele olha o ser humano. Mesma coisa, tem pessoas que olham, o cara é famoso, a mulher é famosa, o fulano é jogador, o outro fulano é jogadora, um é pastor, o outro não sei o quê. Jesus tira tudo, tira todas as coisas e deixa o ser humano nu. O ser humano ali como ele veio ao mundo e fala, eu olho isso, eu olho o coração, eu olho o pensar, eu olho a pessoa, eu não olho o que ela tem, os seus acessórios, os seus apetrechos, as suas condições financeiras, se ela se cuida ou não se cuida, eu olho a pessoa. Porque como eu falei, quando as pessoas estão dentro da igreja, como a Karine falou, estão dentro da igreja, usam roupas santas, ali dentro da igreja se comportam, falam todas as palavras que devem ser faladas, pregam muito bem, louvam muito bem, se comportam muito bem na igreja, como o script manda, mas fora dali são pessoas que são más, são cruéis, são julgadoras, são pessoas que não têm caráter. O que adianta? Como eu falei para vocês, a igreja não é um momento, não é um local, não é um momento no tempo ali de 18 às 20 horas. A igreja somos nós o tempo todo. Né? A igreja é fora das quatro paredes, né? É no seu ambiente, né? Onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está a todo momento, ali você está manifestando a igreja. E ali as pessoas estão conhecendo Deus através de você. Né? E qual tipo de Deus nós estamos revelando? Às vezes nós revelamos um Deus cruel, um Deus julgador, um Deus
excludente, que mais exclui do que inclui, né? É igual eu falei a situação aqui domingo sobre a menina que veio conversar comigo porque ela era divorciada e ela foi numa igreja e essa igreja, ela fez o curso que ela queria trabalhar no Kids, nas crianças, e infelizmente aquela igreja não permitiu que ela participasse nem no grupo de mulheres casadas nem no grupo de mulheres solteiras porque ela era divorciada. Quer dizer, a igreja excluiu ela. E eu falei, uai, como assim? A gente não tem esse poder de excluir pessoas. Quem somos nós? Estamos aqui para abraçar as pessoas, né? Hoje ela tem um status, né? Talvez status civil de divorciada, mas ela ser divorciada não torna ela aquilo, né? Antes do título veio a pessoa. Como eu falei, tem pessoas que estão casadas e estão num casamento que é mais tóxico do que pessoas que às vezes estão divorciadas e estão felizes e estão muito bem. E ela falou assim, pô, Dudu, eu não vou casar só para poder participar das coisas da igreja. Imagina a pessoa falar assim, opa, vem cá, fulano, vamos casar aqui só para poder fazer parte do Kids. Não faz sentido, né? Então quer dizer, olha o que eu estou te falando, olha como que as coisas ainda funcionam assim em muitas igrejas. Quer dizer, existem regras religiosas dentro das igrejas que mais afastam as pessoas de Deus e das coisas de Deus do que aproximam. Quer dizer, infelizmente hoje existem muitas vezes relacionamentos que não deram certo e as pessoas se divorciaram, se separaram. E isso não quer dizer que a pessoa é má por conta disso, né? Então, a gente tem que muito analisar isso e quebrar essas tradições. Jesus era um quebrador de tradições, né, de paradigmas. Ele veio e quebrou muitos paradigmas na vida das pessoas e, por conta disso, ele trouxe uma transformação naquele mundo, né, judaico ali. Jogou uma faísca ali, o fogo pegou e o pau quebrou. Então, pessoal, meu tempo já chegou ao fim. 9 horas aí, né? Nosso tempo chegou ao fim. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, algum comentário, fique à vontade. Se não, eu quero só avisar que